O som proibido, a frequência secreta que os governos não querem que você ouça. O inimigo invisível. Imagine um som que você não pode ouvir. Uma vibração tão poderosa que pode te causar náuseas, ansiedade, pânico e até a sensação de uma presença sobrenatural, tudo sem que uma única nota chegue aos seus ouvidos. Não estamos falando de ficção científica, mas de uma realidade pouco conhecida, uma frequência secreta que opera nas sombras do nosso mundo, o infrassom. Por séculos, o infrassom foi a voz silenciosa da natureza, terremotos, vulcões, baleias, até mesmo o vento. Mas e se eu te dissesse que, nas mãos erradas, essa frequência proibida pode ser uma arma? Uma ferramenta invisível de controle, capaz de manipular multidões, gerar medo e até induzir alucinações. Hoje, você vai descobrir a ciência e os segredos por trás do infrassom, o som que os governos e certas organizações não querem que você ouça, e muito menos entenda. Prepare-se para sentir o impacto de algo que transcende a audição. Parte 1. O que é o infrassom? O limite da audição humana. Para entender o infrassom, precisamos primeiro entender como ouvimos. Nossos ouvidos são capazes de detectar ondas sonoras em um espectro específico, que geralmente vai de 20 Hz a 20.000 Hz. Sons acima de 20.000 Hz são chamados de ultrassom, usados em exames médicos ou para afastar mosquitos, por exemplo. Mas e os sons abaixo de 20 Hz? Esses são os infrassons. Olá amigos, compartilhe, inscreva-se, deixe o like ou apoie meu trabalho comprando alguma coisa com meu link abaixo. Nossos ouvidos não os processam como som. Em vez disso, nosso corpo os sente. Pense no trovão distante, antes de ouvir o estrondo, você sente uma vibração no peito. É o infrassom. Essa frequência é tão baixa que suas ondas são muito longas. Elas podem viajar por centenas de quilômetros, atravessar paredes, montanhas e até o fundo do oceano sem perder muita energia. Fontes naturais de infrassom incluem terremotos, tsunamis, erupções vulcânicas, avalanches, tempestades e até o movimento de grandes ondas no oceano. Animais como elefantes e baleias usam o infrassom para se comunicar a longas distâncias, atravessando continentes e oceanos. Eles sentem vibrações que para nós são inaudíveis, mas que carregam mensagens complexas e avisos de perigo. O infrassom é a linguagem silenciosa do planeta, uma força primal que sempre esteve presente, mas que só agora começamos a realmente entender. Parte 2. Os efeitos perturbadores no corpo humano. Se você não pode ouvir o infrassom, como ele pode ser tão perigoso? O segredo está na ressonância. Nossos órgãos internos, como pulmões, estômago, olhos, possuem frequências de ressonância que podem coincidir com certas ondas de infrassom. Quando isso acontece, o infrassom não é ouvido, mas sim sentido como uma vibração interna. E os efeitos podem ser aterrorizantes. Exposições a infrassons de alta intensidade podem causar náuseas, tontura e desorientação. A vibração pode afetar o sistema vestibular, responsável pelo equilíbrio. Olá amigos, compartilhe, inscreva-se, deixe o like ou apoie meu trabalho comprando alguma coisa com meu link abaixo. Aceleração dos batimentos cardíacos, uma sensação de ansiedade e medo inexplicável. Sensação de opressão no peito ou falta de ar, como se houvesse um peso invisível sobre você. Distúrbios visuais, visão turva, ou até mesmo a percepção de sombras ou vultos no canto do olho, devido à vibração do globo ocular. Pânico e paranoia, a sensação de uma presença maligna ou de que algo horrível vai acontecer. Em 1998, um estudo do psicólogo britânico Richard Vizema expôs voluntários a infrassom de baixa frequência. Vários relataram sentimentos de tristeza profunda, calafrios na espinha e uma sensação inexplicável de terror. Outros afirmaram ter visto coisas ou sentido presenças. Olá amigos, compartilhe, inscreva-se, deixe o like ou apoie meu trabalho comprando alguma coisa com meu link abaixo. Em alguns casos, a experiência era tão perturbadora que os voluntários tiveram que deixar o experimento.
Isso levou à teoria de que muitos relatos de casas mal-assombradas ou experiências paranormais podem, na verdade, ser causados por infração gerado por fatores naturais, como o vento passando por uma chaminé ou o tráfego de veículos pesados. Parte 3. Infração como arma, controle de multidões e guerra psicológicas. Compartilhe, inscreva-se, deixe o like ou apoie meu trabalho comprando alguma coisa com meu link abaixo. Aqui é onde o infração deixa de ser um fenômeno natural para se tornar algo muito mais sinistro. Se uma frequência de 19 Hz pode fazer você se sentir desconfortável e ansioso, imagine o potencial em um cenário de controle de massas ou guerra psicológica. Relatos e patentes sugerem que diversas nações e organizações de segurança têm explorado o uso de dispositivos infrassônicos como armas não letais. O objetivo não é matar, mas desabilitar, desorientar e dispersar. Dispersão de multidões. Um gerador de infrasom poderia ser usado para criar pânico e desconforto em uma manifestação, fazendo com que as pessoas se sintam tão mal que simplesmente queiram ir embora. A tontura, a náusea e o medo seriam atribuídos a outros fatores, nunca ao som inaudível. Guerra psicológica. Em cenários de conflito, a exposição à infração em bases inimigas poderia minar a moral dos soldados, causando insônia, paranoia e desorientação, tudo sem disparar um tiro. Eles pensariam que estão enlouquecendo. Indução de emoções específicas. Cientistas descobriram que certas frequências podem induzir sentimentos de tristeza, euforia ou até mesmo medo extremo. Isso abre a porta para a manipulação emocional em larga escala, onde o humor de uma população inteira poderia ser sutilmente influenciado. Embora o desenvolvimento dessas armas únicas seja envolto em segredo, a mera possibilidade levanta questões éticas profundas. O infrasom se torna uma ferramenta invisível para controlar a percepção e o comportamento humano, sem deixar rastros. Parte 4. Os segredos e o futuro obscuro do infrasom. Se existe essa tecnologia, por que ela não é abertamente discutida? A resposta é simples: o controle. O conhecimento sobre como manipular o ambiente invisível e as reações humanas é um poder imenso. Governos e corporações poderiam usar o infrasom para uma gama de aplicações ocultas, desde a segurança de instalações críticas até a vigilância discreta. Há relatos não confirmados de experimentos soviéticos na década de 70 e de projetos militares ocidentais que visavam aprimorar essa tecnologia. As pesquisas oficiais são escassas e as patentes são frequentemente vagas, protegendo os segredos por trás dessas aplicações. Além disso, o próprio infrasom é difícil de rastrear e provar, o que o torna a arma perfeita, indetectável e com efeitos que podem ser atribuídos a causas naturais ou psicológicas. Estamos à beira de uma nova fronteira, onde a guerra pode ser travada não com balas, mas com ondas que ninguém pode ouvir. O infrasom não é apenas uma curiosidade científica, é uma tecnologia poderosa, com o potencial de ser usada para o bem, como no monitoramento de terremotos, ou para o mal, como uma ferramenta de controle silencioso e invisível. Conclusão: a verdade silenciosa. O infrasom nos lembra que o mundo é muito mais complexo e enigmático do que nossos 5 sentidos podem nos dizer. Existem forças invisíveis e inaudíveis que nos afetam de maneiras profundas, e o conhecimento sobre elas pode ser uma faca de 2 gumes. É vital que, como sociedade, comecemos a questionar o que está sendo desenvolvido em segredo. Qual é o limite ético do uso de tecnologias que podem manipular nossa percepção e emoções sem nosso consentimento? E você, o que acha? Você já sentiu essa presença inexplicável que pode ter sido o infrasom? Você acredita que essa tecnologia já está sendo usada em grande escala? Deixe seu comentário abaixo, eu quero saber sua opinião. Se essa história te fez sentir uma estranha vibração, deixe seu like e se inscreva. No próximo vídeo, vamos desvendar mais um mistério que a ciência e a história tentam esconder. Até a próxima revelação. Apoie meu trabalho comprando alguma coisa com meu link abaixo ou apoie e deixe o like, compartilhe e inscreva-se.